Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar agora mais um vídeo da websérie especial apresentada pela Becomex em parceria com Automotive Business. Eu sou Zeca Chaves, editor digital de Automotive Business, e hoje vamos falar sobre o futuro do preço dos carros eletrificados no Brasil. Para discutir esse tema com profundidade que merece, a gente trouxe dois especialistas que entendem tudo sobre o assunto. Vamos receber agora, primeiro, Adalberto Maluf, presidente da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e diretor de Sustentabilidade, Marketing e Novos Negócios da BYD, fabricante de veículos comerciais elétricos. E também teremos a presença de Thiago Sugahara, gerente de assuntos governamentais da Toyota do Brasil. Então, Adalberto, Thiago, sejam bem-vindos. Antes da gente entrar direto no assunto da precificação dos veículos híbridos e elétricos, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o volume atual de vendas e qual vai ser a perspectiva de crescimento para os próximos anos, já que isso vai se refletir, obviamente, diretamente no preço. Então, para essa pergunta, eu vou começar primeiro com o Adalberto, que vai falar um pouco sobre o cenário para os veículos elétricos. Oi, Adalberto. Olá, Zeca, obrigado pelo convite. Em nome da BVE, da BYD, é uma honra estar aqui com vocês. Vou passar alguns dados em primeira mão, dados que a gente acabou de finalizar, vão ser lançados na segunda-feira da semana que vem. O mercado de veículos eletrificados, somando híbridos mais elétricos, ultrapassou 27 mil. Então, de janeiro a outubro desse ano, a gente teve um crescimento de 74% em relação ao ano passado, enquanto o mercado de veículos a combustão vem caindo no Brasil, o que mostra que o mercado brasileiro está se consolidando, está crescendo bastante. O próprio crescimento da BVE mostra muito isso, A gente, em um ano e meio, praticamente dobrou de número de associados, muitas montadoras com um planejamento aí de novos lançamentos para 2022, 2023. Então, o mercado vem ganhando uma maturidade, Saímos de 12 mil, foi para 19 mil. A nossa meta era 28 mil esse ano, mas a nossa meta será ultrapassada, A gente deve vender algo como 32, 33 mil veículos híbridos elétricos esse ano, o que é uma notícia muito positiva. Ela vem junto com o crescimento de um ecossistema muito importante, de infraestrutura de recarga, de baterias de segunda vida, de reciclagem de bateria, um crescimento muito forte das energias renováveis associados à eletromobilidade. Então, é um contexto muito favorável para o Brasil, que está em consonância com o resto do mundo, As vendas a nível mundial tiveram um salto significativo, A Europa, por exemplo, vamos falar a Alemanha, que é o maior mercado europeu, saiu de 3 para 14 o ano passado, esse ano está acima de 28%. Estados Unidos também vinham com vendas muito pequenas ali, elétricos puros, por exemplo, saíram de 2, foram para 5. A Europa saiu de 5, foi para 10. A China de 5 para 13% de elétricos puros no primeiro semestre desse ano. Então, são números muito significativos a nível mundial. Todas as projeções erraram, É muito interessante no setor de veículos elétricos, as projeções do ano passado para esse ano vêm sistematicamente errando. A venda que bom, muito acima de todas as projeções. Isso é muito bom, Não só para a gente criar essa indústria do futuro que todos queremos e desejamos, mas também para reduzir a emissão de poluentes, Melhorar também a tecnologia embarcada nos veículos, que significa mais segurança viária, significa melhores cidades um pouco mais sustentáveis do ponto de vista do ruído também. Então, é um processo muito bom e o Brasil está conectado nesse processo todo. Legal. Bem, você falou muito de elétricos. Eu vou chamar agora o Thiago e perguntar para ele um pouco mais sobre os híbridos. Como é hoje, como é que será no futuro próximo para o segmento dos híbridos? Olha, Zeca, o futuro dos híbridos é agora, Para aqueles que estão acompanhando a gente, o que é um carro híbrido? Um carro híbrido é aquele carro que tem basicamente 2 motores. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. Esses 2 motores eles trabalham em conjunto, gerando um grande ganho de eficiência energética para o veículo. A Toyota é pioneira no desenvolvimento de veículos híbridos. Ao longo das últimas 2 décadas, a Toyota sozinha já comercializou mais de 18 milhões de veículos eletrificados no mundo. Aqui no Brasil, agora em outubro, a gente estava celebrando uma marca histórica. Foram emplacados mais de 25 mil veículos eletrificados ao longo dos últimos 2 anos. Isso, em parte, se deve, obviamente, ao início da produção local dos veículos híbridos aqui no Brasil.
Esse pioneirismo vem em 2019 com um Corolla híbrido flex, o primeiro veículo híbrido fabricado no Brasil e o primeiro veículo híbrido flex do mundo. E ele se consolida esse ano, agora em março, com o lançamento do nosso segundo modelo, o Corolla Cross híbrido flex, nosso primeiro SUV fabricado aqui no Brasil, que oferece também a tecnologia dos veículos híbridos. Então, a introdução dessa tecnologia tem nos permitido ter grandes ganhos de eficiência e um ganho de mercado. Inicialmente, a Toyota estava imaginando que 15% a 20% dos nossos veículos com oferta híbrida, da tecnologia híbrida, né, iriam ocupar o mercado. Só que a demanda dos nossos clientes tem sido muito maior. E no caso, por exemplo, do Corolla Cross, 30% dos veículos comercializados já são híbridos flex aqui no Brasil. Bacana. Ou seja, como você disse, não estamos falando de futuro, estamos falando já de presente. Exatamente. Bem, vamos entrar agora para falar do preço desses veículos elétricos, eletrificados. É uma reclamação geral que eles são muito mais caros comparados com convencionais, especialmente no caso dos veículos elétricos. Por que isso acontece? É legal explicar por que tem uma diferença tão grande de preço no caso dos elétricos e quando é que eles vão ser barateados pensando no curto prazo aqui no Brasil. Zé, que eu posso começar aqui para a gente seguir a ordem. Basicamente, um veículo elétrico, um veículo híbrido, ele tende a ser um pouco mais caro, né? Por ele ter a bateria, ter uma tecnologia embarcada um pouco maior, mas o custo total de propriedade, né, o famoso TCO, o Total Cost of Ownership, ele tende a ser muito favorável para quem roda bastante. Então, por exemplo, o segundo veículo elétrico mais emplacado no primeiro semestre desse ano no Brasil, né? Inclusive, desse lado aqui está aqui na foto, é um furgão elétrico. Isso mostra como a agenda ESG, junto com um TCO favorável, fez com que as grandes empresas de comércio eletrônico brasileiro tivessem sido um dos grandes drivers de crescimento. Agora, em novembro, por exemplo, a gente teve um emplacamento também significativo de outras frotas de furgões elétricos. Então, deu um salto muito grande. Embora ele custe muito mais caro, 2, 3 vezes mais do que um furgão similar, em 4, 5 anos de operação, ele é muito mais barato. Ele, por exemplo, tem isenção do rodízio em São Paulo, isenção de PVA. Então, quando você pega o custo total, ele é favorável, assim como no ônibus, assim como no caminhão para gestão de resíduos sólidos, né? Quando a gente vai para o veículo leve, infelizmente, no contexto brasileiro, a gente ainda tem uma situação tributária muito desfavorável, né? O setor vem há bastante tempo tentando sensibilizar o governo em relação à isonomia fiscal. No nosso entendimento, lá na associação, não faz muito sentido que a maioria dos veículos combustão vendidos no Brasil, né, flex, paguem ali 7, 9 de IPI. Um híbrido, por exemplo, os híbridos fabricados aqui pela Toyota, paguem de 11 a 13, 15, e os elétricos puros, em sua maioria, paguem de 14 a 18. Não faz sentido. Em lugar nenhum do mundo, o elétrico puro é sobretaxado, o híbrido flex, por exemplo, é sobretaxado. Então, a gente precisa resolver essa distorção tributária para que o Brasil possa também ampliar o número de nichos que são competitivos, mas, como a gente já viu as projeções internacionais, né? A própria Bloomberg tem uma recente, a Agência Internacional de Energia tem outra, 2026, 2025, a expectativa é que o elétrico os híbridos plug-in, os elétricos, né, os híbridos como um todo, sejam não só do mesmo preço, mas eventualmente mais competitivos do que o veículo a combustão. A gente teve uma queda de quase 90% do preço das baterias nos últimos 10 anos. A projeção é que caia mais 50% nos próximos anos. O próprio relatório da Agência Internacional de Energia, o EV Outlook, mostrou que em 2019 o valor do subsídio que os governos devolviam dos impostos para a venda de elétricos foi 20% do valor total. O ano passado caiu para 10%. E a projeção esse ano, né, com o aumento da venda de veículos, é que os subsídios na venda dos veículos elétricos caia para 7% a 5%. Então, a partir de 2024, não vai ser mais necessário subsídios a nível mundial para os elétricos. Porque a gente está saindo, o ano passado, por exemplo, a nível mundial foram 11%, né? Entre 100% elétrico, híbridos plug-in e elétricos. Híbridos convencionais, metade, arredondando aí, metade elétrico puro e plug-in. 11%. Esse ano vai passar de 20%. Né? Vai mais do que dobrar a venda a nível mundial. Então, esse aumento de escala
está fazendo com que o preço também se reduza. E, ao mesmo tempo que o veículo a combustão vem aumentando o preço em função da escassez de semicondutores e outros componentes. Então, a gente acredita que essa diferença de preço aí logo mais vai estar equalizada aqui no Brasil também. Adalberto, só pegando carona na sua explicação, em relação à questão da tributação, qual a perspectiva de mudança para isso no ano que vem? Como é que estão as discussões sobre isso? Qual é a possibilidade da gente poder ver, talvez no ano que vem, uma mudança, uma redução desse imposto para veículo elétrico? Olha, a associação está em contato constante com o Ministério da Economia, né? A gente participa também do programa Combustíveis do Futuro, que vem pensando um pouco essa estratégia de desenvolvimento. A partir de 2022, existe uma lei aprovada lá no Rota 2030, que já exige, né, que já sinaliza a redução de 3% do IPI para híbridos flex. É uma lei muito importante, né? O híbrido flex é uma tecnologia nacional, com grande produção aqui no Brasil, né? Liderados aí pela Toyota. O Brasil tem um potencial muito grande de se consolidar como líder na tecnologia dos híbridos flex, eventualmente exportando para mercados que consomem etanol e também os híbridos, como África do Sul, Colômbia, a própria Índia agora anunciando metas importantes. Então, o híbrido flex, de alguma maneira, o governo já encaminhou uma solução com essa redução dos 3% adicionais de IPI a partir do início de 2022. Agora, em relação aos elétricos plug-in e os elétricos puros, nós estamos tentando sensibilizar o governo para a retirada do fator peso. Né? No nosso ponto de vista, não faz muito sentido que você cobre um veículo a combustão pague por cilindrada e o híbrido elétrico pague por eficiência e peso. Nós queremos que todos os veículos paguem por eficiência, nós queremos incentivar os mais eficientes, aqueles que trazem melhor benefício na redução do consumo e também na redução da poluição. Então, a gente vem tentando sensibilizar o governo, a área técnica dos ministérios está sensibilizada em relação a isso, mas, obviamente, o contexto fiscal brasileiro não é simples, né? Então, a gente tem que aguardar um pouco para ver o que o governo vai decidir em relação a isso. Pelo menos um item importante, que era o imposto de importação. Hoje, os elétricos e os híbridos têm isenção, a maior parte deles, aí, um pouco mais da metade do mercado é importado, né? Um pouco menos da metade é fabricados localmente. Então, a gente acredita que esse incentivo da redução temporária do imposto de importação, que já vigora há 5 anos no Brasil, ele vai ser estendido aí pelo menos mais um ano, quem sabe mais alguns anos. Isso é bom para poder dar escala de crescimento, para que a gente possa nacionalizar e adensar a cadeia produtiva no Brasil também. Bacana. Bem, agora eu vou falar de preço de híbrido com o Thiago. A gente sabe que eles não são tão caros assim. Mais ou menos eles custam, pelo cálculo que eu fiz, um pouco mais de 20% acima do carro convencional. E ele já está aqui presente como produção no caso da Toyota. Por conta disso, a gente pode esperar uma queda nesses preços num horizonte mais curto de 1, 2 anos? E de quanto a gente pode esperar? Olha, Zeca, a Toyota provou, de alguma forma, que é possível produzir e comercializar veículos como sedãs e SUVs médios no Brasil, com a tecnologia do veículo híbrido flex. O desafio agora é como tentar popularizar, difundir um pouco mais, democratizar o acesso a essa tecnologia para um número maior de pessoas. A gente vai ver nos próximos meses e nos próximos anos mais montadoras ofertando veículos híbridos aqui no Brasil, e a gente espera veículos híbridos flex para complementar a oferta do mercado brasileiro. Mas o desafio que a Toyota tem nos próximos 5 anos é tentar oferecer pelo menos uma versão de cada veículo comercializado no Brasil eletrificada. E nesse sentido, a gente entende que à medida que a gente puder oferecer uma gama maior de veículos, principalmente de veículos compactos, a gente vai conseguir popularizar mais, tornar mais acessível. Uma outra medida que a Toyota também tomou para tornar o veículo híbrido mais acessível é a Quinto. A Quinto é o braço de mobilidade da Toyota. É uma empresa que trabalha com locação de veículos que podem ser locados por um dia, por uma semana, por um mês ou por um ano. E a ideia justamente da Quinto é tornar a tecnologia dos veículos híbridos mais acessível para um número maior de pessoas. De acordo com a conveniência, né, do uso do carro, por exemplo, eu posso utilizar de segunda a sexta
um Corolla Sedan híbrido flex, que me atende para fazer a maior parte das atividades que eu tenho, levar minha filha na escola, ir no supermercado, fazer uma feira. Mas se no fim de semana eu quero fazer uma viagem para o campo, preciso de um veículo off-road, eu posso, dentro desse sistema da Quinto, fazer a troca do veículo em alguns momentos e pegar, por exemplo, uma Hilux. A ideia é oferecer cada vez mais conveniência e um line-up cada vez maior de veículos, inclusive de veículos eletrificados para os nossos clientes aqui no Brasil e na América Latina. Bacana. Sobre custo, vou falar, aproveitar esse ensejo aqui, fazer uma pergunta para o Adalberto, que é sobre um item que a gente sabe que pesa muito no custo de produção do veículo elétrico, que é a bateria. A gente sabe, como se fala de manutenção de carro elétrico, no geral é muito mais baixo. Afinal, você não tem ali todo aquele custo de manutenção do motor a combustão, óleo, radiador, fluido de transmissão. Mas na hora da troca da bateria, isso vira um problema. Apesar de ser num horizonte mais distante, isso acontece e acaba sendo um problema. Então, eu queria saber com o Adalberto quanto de fato a bateria impacta no custo do veículo elétrico, tanto na produção e especialmente quando a gente falar na hora da manutenção, na hora da troca da bateria. A bateria já chegou a representar mais de 50% do valor de um veículo elétrico, né? Com a queda do preço, hoje a bateria representa entre 25% a 40% do valor do veículo, depende da tecnologia da bateria e também do tipo de veículo. E o que a gente vê é que houve um ganho tecnológico muito, muito grande na bateria de 2, 3 anos para cá. Modelos lançados há 2, 3 anos atrás tinham vida útil estimada de bateria de algo como 3, 4, 5 anos, né? Você já teria uma queda. Então, a garantia era normalmente 8 anos, mas 4, 5 anos você teria uma queda. Hoje não. As químicas que estão nos principais veículos elétricos a nível mundial, nos híbridos plug-in também, de pelo menos 1 ano, esse ano e o próximo ano, são químicas que vêm com garantias de 8 anos, de 10 anos, né? A expectativa é ter hoje bateria já com 20 anos podendo rodar em veículos. Então, normalmente vai ficar 10 anos no veículo e vai ter depois uma troca para uma segunda vida dessa bateria nos sistemas de armazenamento de energia e depois uma terceira vida também para fazer regulagem de frequência em subestação e depois de 30 anos uma reciclagem total. Então, hoje, quem vai comprar um veículo elétrico a partir de 2022 ou esse ano, provavelmente não terá mais essa preocupação de trocar a bateria. Isso não é mais um grande desafio. A gente teve nos últimos 2 anos um investimento massivo em desenvolvimento, pesquisa e tecnologias novas de bateria, né? A Alemanha, os Estados Unidos, até há pouco tempo atrás, aí 95% da produção de bateria de lítio estava no triângulo ali, China, Coreia, Japão. Os chineses, né, como a BYD, para o fosfato de ferro-lítio, os japoneses, os coreanos com NCA, NMC. E o que a gente viu é que esse investimento massivo feito na Europa e também nos Estados Unidos trouxe novas químicas, novos modelos de produção que baratearam o custo e deram escala. Então, hoje, provavelmente, nós não veremos a troca de bateria mais nos veículos elétricos, que vão aí durar pelo menos 8 anos nos veículos. E aí, provavelmente, as montadoras vão trocar esse veículo por um novo e vai reutilizar esse veículo em aplicações que demandem menos autonomia. Beleza, entendi. Ainda no tema bateria, vou falar com o Thiago agora sobre, na verdade, o afterlife. A gente sabe que o setor vai ter que lidar com essas baterias em relação aos compromissos de sustentabilidade e da GNSG, como o Adalberto falou, das empresas. Visto que seu descarte é um problema, é um fator de preocupação, como é que o setor vai lidar com essa questão das baterias e seu descarte? Olha, Zé, acho que em primeiro lugar esse já é um tema presente hoje dentro do planejamento da Toyota. O Adalberto estava comentando, um veículo convencional hoje tem de 3 a 5 anos de garantia. A Toyota dá 8 anos de garantia em todos os veículos híbridos comercializados no Brasil. Isso significa que a bateria, ao término desse período de garantia de 8 anos, vai precisar ser trocada? Não. A tendência é que a bateria ela acompanhe a vida útil do veículo. Mas se por algum motivo, numa colisão, enfim, houver algum dano e seja necessário fazer a reposição, a substituição dessa bateria, é responsabilidade também do fabricante de dar uma destinação correta. Na Toyota hoje, todas as baterias que eventualmente vêm, se a gente tem algum scrap de carro em algum acidente, elas podem ainda ter uma segunda aplicação que a gente chama de Second Life, e para isso a Toyota lançou um desafio em parceria com a Facens em Sorocaba,
onde os alunos da universidade foram provocados a pensar novos usos para a bateria depois do uso do carro. Quando a bateria ela já não tem aquela capacidade de carga para manter o carro em movimento, mas ainda pode servir para um uso estacionário, por exemplo. Esse desafio foi muito interessante e, ao término, quando a gente esgotar totalmente a capacidade de uso dessa bateria, é a responsabilidade que a gente dê uma destinação correta. Hoje, isso é feito a cargo da Toyota Tsusho, que exporta essas baterias para o Japão, onde a gente vai ter um processo de logística reversa que, ao término, vai tentar reaproveitar principalmente alguns itens raros para gerar novas baterias. Então, isso já está contemplado, faz parte da estratégia de uma boa parte das montadoras, principalmente daquelas que já iniciaram esse negócio aqui no Brasil. Tiago, só pegando carona na sua resposta, falando um pouco sobre essa questão da reciclagem, como é que está o Brasil em relação a empresas que possam fazer a reciclagem, o reaproveitamento de materiais das baterias? Porque, como você disse, por enquanto, no caso da Toyota, claro, vocês enviam isso para fora do Brasil, que você adiciona um custo ali, que eu entendo que, como hoje, se você tem uma escala pequena, ainda faz sentido, mas no universo em que você tem um aumento da frota, tanto de elétricos como híbridos, imagino que a gente vai precisar ter um parque industrial que saiba lidar com isso. Como é que está esse segmento de reciclagem aqui dentro do Brasil? Olha, a expectativa esse ano da BVE é que o mercado de veículos automotivos eletrificados no Brasil bata um novo recorde e termine com mais de 30 mil veículos eletrificados, o que deve representar algo em torno de 1,5% do market share. Ainda uma participação relativamente tímida, mas em crescimento. Se a gente olhar para trás, o mercado de veículos eletrificados ele vem mais do que dobrando de tamanho a cada 2 anos. No ano passado, no ano de crise, o Brasil emplacou quase 20 mil veículos em 2020. Em 2019, haviam sido quase 14 mil, e em 2018, 4 mil veículos eletrificados. Então, a gente vê um crescimento consistente. Apesar disso, a gente tem 1,5% hoje do mercado brasileiro de veículos eletrificados, o que dificulta a criação de uma indústria para fazer a logística reversa localmente. Mas essa é mais uma das oportunidades que o processo de eletrificação da indústria automotiva traz. Pensar também essa cadeia de serviços para o pós-vida da bateria e desse automóvel aqui no mercado brasileiro. Bacana. Bem, temos tempo aqui para mais uma perguntinha, estamos chegando no final do programa aqui. Eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Queria falar sobre os incentivos. Quais incentivos o Brasil devia ter para ajudar a alavancar as vendas dos veículos eletrificados e, claro, para poder ajudar a reduzir o preço, tanto no curto quanto no longo prazo, mas propostas que funcionem na realidade brasileira. Então, dessa vez eu vou começar com o Tiago. Tiago, o que a gente deve ter ali para os eletrificados decolarem de vez? Olha, Zeca, na visão da Toyota, a Toyota não almeja incentivos fiscais. Como o Adalberto falou, acho que seria importante a gente pensar um pouco em isonomia tributária, em racionalizar um pouco mais o sistema tributário brasileiro. Hoje, o Corolla Híbrido Flex, que é o veículo híbrido mais vendido do Brasil, ele paga, como o Adalberto falou, 11% de IPI, quase 12% de PIS/COFINS, e aqui, por exemplo, em São Paulo, 14,5% de ICMS, né? Então, a gente tem mais de 1/3 do carro em imposto direto, fora toda a carga tributária que a indústria tem para produzir esses carros aqui. O que a gente entende que seria importante e muito oportuno? Trabalhar um pouco mais a discussão de uma reforma tributária, de uma reforma do IPI, pensada, por exemplo, para a eficiência energética, como o Adalberto comentou. E a gente pensar um pouco em usar algumas políticas públicas, como o Rota 2030, que previa algumas questões de eficiência energética, para estimular a indústria automotiva brasileira a produzir e comercializar aqui e exportar cada vez veículos mais eficientes, o que passa pelo processo de eletrificação. Mas quando também a gente fala de incentivo, não necessariamente você tem incentivo financeiro ou fiscal. Você pode ter incentivos não financeiros. Então, vou dar um exemplo ali na Europa, que é muito comum que você tenha nas regiões centrais das grandes cidades, às vezes você é restrito a veículos zero emissão. Ou então você tem vaga gratuita para estacionar na rua, somente veículo elétrico. Em alguns países você tem a balsa que é gratuita. Então, pergunto para o Adalberto finalizar. Tem alguns outros tipos de incentivos, não necessariamente fiscais, que poderiam ser implantados no Brasil e temos espaço para isso? Sim, lá na associação a gente vem defendendo bastante que o primeiro passo é a criação de um plano nacional em prol da eletromobilidade.
Primeira coisa, a gente precisa entender o que a gente quer dessas tecnologias. O Brasil ainda tem um parque produtivo muito grande, somos o quarto maior parque produtivo de pesados, né? O oitavo, nono de leves. Então, a gente tem ainda uma responsabilidade de sinalizar para a indústria o que o Brasil quer de futuro. Como a gente vai incentivar o etanol, o híbrido flex, também o elétrico, para poder fazer essa transição da indústria. Então, primeiro é um planejamento, uma política nacional. E segundo, a gente acredita que o governo precisa ser um articulador, um incentivador, um financiador dessa transição, trazendo a academia, a sociedade civil, os governos locais, a indústria, para criar políticas mais integradas, né? Lá na associação a gente não vem buscando hoje incentivos fiscais. E esses outros tipos de incentivos, de alguma maneira, vêm ocorrendo, né? A gente tem o novo plano de mudanças climáticas do Rio de Janeiro, temos a lei do clima de São Paulo, né? Que isenta, por exemplo, o rodízio, que dá incentivos de PVA, né, de estacionamento, questão de infraestrutura de recarga, então o poder público disponibilizar áreas, as novas concessões rodoviárias de estradas pelo país, né, a gente vem tentando sensibilizar também o Ministério da Infraestrutura nesse sentido, de colocar pelo menos a infraestrutura pronta para carregadores no futuro, né? E outros incentivos, como a gente vê, que alguns são simbólicos, por exemplo, a Costa Rica. A Costa Rica vendeu quase o mesmo número de carros elétricos puros do que o Brasil o ano passado, né? Que é uma coisa incrível, porque eles têm um mercado 100 vezes menor do que o nosso. Eles fizeram um incentivo, eu tive num evento do Banco Mundial há 2 semanas com a ministra, e ela comentou que foi um dos incentivos que ela acha que fez mais sentido. Um carro elétrico hoje na Costa Rica tem uma placa verde, uma placa diferente. Então, isso também traz um status, né? Facilita, claro, o acesso ao estacionamento preferencial, né? Algumas reduções ali que eles têm, mas também dá um status para as pessoas de que eles estão contribuindo, né? Então, acho que tem, sim, muita coisa pequenininha. A gente vê aí governos subnacionais, sejam estados, muitas prefeituras, né? Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, agora recentemente também, Fortaleza, com inúmeras ideias e políticas. Então, acho que a gente está num momento bom. Todo mundo está querendo financiar, todo mundo está querendo estimular a eletromobilidade. A COP colocou as energias renováveis e a eletromobilidade como 2 das principais tendências. Grandes fundos estão sendo criados nesse momento para ajudar a indústria a fazer essa transição para a economia verde. O ano passado foram as maiores políticas industriais da história, né, aprovadas nos Estados Unidos, na Europa. Então, o Brasil precisa rapidamente, primeiro, ter uma visão de futuro, segundo, trazer todos os atores, e terceiro, pensar em incentivos não fiscais, não tributários, que possam ser feitas para alavancar o mercado. Temos tudo. Temos, né, conhecimento, universidades, somos bons em eletrônica de potência, em motores elétricos, em híbridos, já temos fabricação de vários veículos, começou a fabricação de caminhão elétrico agora esse ano no Brasil, já temos fabricação de ônibus elétrico. Então, o Brasil tem tudo para ser um grande player desse mercado. Espero que a gente continue nessa tendência positiva para o mercado crescer. Confesso que eu fiquei impressionado com a placa verde da Costa Rica. Eu nunca imaginaria que uma coisa tão simbólica tivesse um efeito tão grande. Tomara que venham outras coisas que a gente possa usar aqui. Bem, o papo foi ótimo. A gente chegou ao final de mais um capítulo desta websérie especial, apresentada por Becomex e Automotive Business. Eu quero agradecer muito a presença do Adalberto e do Thiago, e quero convidar você que está assistindo a gente a acompanhar os outros episódios da série. Até o próximo vídeo.